Olá pessoal, aqui é o professor Valdivino. Hoje nós vamos falar de geometria analítica. Bem, vamos falar de dois tipos de equação, a equação segmentária e a equação paramétrica. Mas primeiro vamos falar da equação segmentária. O que é uma equação segmentária? É uma reta que está na sua equação segmentária quando está escrita na forma. Então você tem aqui, ó, x dividido para a mais y dividido para b igual a 1. Vejam bem que o termo x e o termo y têm que estar do mesmo lado da igualdade. E o termo independente do outro lado da igualdade tem que ser igual a 1. Quando isso acontecer, é uma equação segmentária, ok? Pessoal, é muito simples de resolver equação segmentária. O que você tem que fazer? Você tem que deixar do mesmo lado da igualdade o x e o y. E do outro lado, o termo independente, e fazer ele, e se for um número diferente de 1, você tem que fazer com que ele vire 1. Vejam bem, eu coloquei aqui um exemplo, ó, y é igual a 2x mais 8. Bom, primeiro passo, colocar o x e o y do mesmo lado da igualdade. Então, o x, aqui, ó, o 2x, ele está positivo, ele vai passar para o outro lado negativo. Certo? Ou você pode pegar o y do lado de lá e trazer para o lado de cá. Fica a critério de vocês. Se eu passar o 2x para o lado de lá, ele vai negativo, certo? Só que a minha equação aqui, ó, ela não está negativa. Tá vendo aqui? O valor do x, ele está o quê? Positivo. Então, é melhor eu trazer o y do lado de lá e trazer para o lado de cá. Ok? Porque entre elas, pessoal, pode ser positivo ou negativo. Isso não tem problema. Ok? Só que o primeiro termo vai ficar positivo aí. Senão vai ter que ter aquele caso você multiplicar por menos 1 para alterar o sinal dos termos. Então vamos lá. Eu vou trazer o y do lado de lá para o lado de cá. Ok? Então vai ficar, ó, 2x, ele está positivo, passa negativo igual a 8. Pronto. Opa, já está do mesmo lado as variáveis, as letras x e y. Segundo passo agora, transformar o número que está depois da igualdade em 1. Quem é o número que está depois da igualdade? Não é 8? Eu tenho que transformar ele em 1. Pessoal, qual é o caminho que eu faço esse 8 virar 1? Dividindo por ele mesmo, concorda? Todo número dividido por ele mesmo dá 1. Só que cuidado, você não vai dividir, não é só esse membro não. Você vai dividir os dois membros pelo mesmo denominador. Então, veja, tá aqui, ó. Então, vai ficar 2x menos y igual a 8. Aí, eu vou dividir isso aqui por 8 também, para que aqui vire 1. Só que eu vou colocar 8 debaixo de todos os termos. Então, vai ficar 2x dividido para 8, menos y dividido para 8, igual a 8 dividido para 8. Bom, aqui eu sei que não dá para dividir, mas eu vou simplificar. Os dois são pares, simplifica tudo por 2. 2 dividido para 2 vai dar 1x, que é o mesmo que só o x. 8 dividido para 2, 4. Menos y e 8 mantenha. Isso é igual a 1, porque 8 dividido para 8 dá 1. Agora veja, equação segmentada. Isso aqui, pessoal, é a mesma coisa lá em cima da fórmula. Mesma coisa. Agora eu vou deixar um macete para vocês. Pessoal, a equação segmentária, todos lembram que é de um lado da igualdade fica as variáveis x e y. Embaixo você tem os denominadores a e b, igual a 1. Ao colocar uma reta na equação segmentária, o número que divide o eixo x é o ponto em x, que a reta irá cortar. O número que divide o eixo y é o ponto que a reta corta no eixo y. A reta irá cortar o eixo x e o eixo y no ponto em que cortar é o valor de a e b. Então, veja um exemplo. Aqui eu tinha, ó, que o y lá, ó, não vale 8. Ele cortou o y aonde? No 8, certo? Eixo y é o que está na vertical, o eixo x na horizontal. Então, ele cortou no ponto 8. Então, ele vai ser o denominador dele, ó, y dividido para 8. Ok? Então, isso é só um macete. Mas, caso vocês não lembrem disso aqui, faça por esse caminho. Primeiro, separa as variáveis x e y do mesmo lado da igualdade. Do outro lado, você vai deixar o termo independente. Faça esse termo independente virar 1, dividindo pelo mesmo que está lá. E só que você tem que dividir todos os termos. E aí, simplifica, divide, você vai ver. Quando ficar só x e y no numerador do mesmo lado da igualdade, e o outro depois da igualdade 1, significa que você está na equação segmentária.
Bom, o próximo passo é a equação paramétrica. Pessoal, paramétrica vem de parâmetro. Parâmetro é uma terceira variável que você tem que interligar para descobrir a equação geral. Bem, veja o que diz o teorema. Equação paramétrica são fórmulas de representar as retas através de um parâmetro. Parâmetro é uma outra variável, uma outra letra diferente do x e do y. Ou ela normalmente é representada pela letra t, tá? Ou seja, uma variável que irá fazer uma ligação entre as duas equações, que pertencem a uma mesma reta. Veja aqui, ó, você tem a primeira equação, x é igual a t mais 9. E a segunda equação, y é igual a 2t menos 1. Bom, qual é o parâmetro que eu tenho aqui? É o t. Esse t só vai servir para fazer ligação entre o x e o y, entre a equação do x e do y. Bom, pessoal, aí você tem que dar um jeito de mandar esse t embora, isolar ele. O que eu fiz? Eu escolho a equação mais simples e eu preferi a de cima, porque aqui você tem x igual a t mais 9. Aqui você tem 2t, isso aqui vai dar uma fração. Então, eu vou isolar a de cima. Então, o que você faz? Eu tenho que isolar o t, eu tenho que sumir com ele. Então, vai ficar x, o 9 é positivo, passa negativo. Menos 9 igual a quem? A t. Aí, eu vou pegar agora o t já está isolado, concorda? Eu vou pegar isso aqui agora e substituir aonde? Na segunda equação, onde tem o t, porque isso aqui é o valor dele. O valor de t agora é x menos 9. A segunda equação é y é igual a 2 vezes o valor do t. Quem é o valor do t? X menos 9. Eu vou pôr no parênteses porque são dois termos. Menos 1. Aí você aplica a distributiva aqui, ó. 2 vezes x, e y é igual a 2x menos 9 vezes 2, 18 e menos 1. Então, y é igual a 2x menos 18 e menos 1 dá menos 19. Então, agora você vai organizar em forma da equação geral. Pessoal, a equação geral ela tem que estar sempre nesse formato aqui, ó. AX mais ou menos BY mais ou menos C, tudo isso igual a zero. Veja que você tem o termo A, você tem o termo B e você tem o termo C, ok? E o primeiro aqui, ó, sempre positivo. Então, vamos organizar, ó. Vamos trazer o y para o lado de cá? Então, vai ficar, ó, 2x. O y está positivo, ele vai passar negativo. E menos 19, porque ele manteve do mesmo lado da igualdade. Tudo isso é igual a zero. Pronto, você tem a equação geral, ó. Equação geral da reta. Sabendo que aqui você tem o termo A, aqui você tem o termo B e aqui você tem o termo C. Bom, pessoal, então nós falamos da equação segmentária, da equação paramétrica, agora nós vamos falar distância entre dois pontos. Pessoal, distância entre dois pontos, vocês têm que partir do princípio de uma equação geral, de uma reta, da equação da reta, que eu já acabei de falar para vocês, que é AX mais ou menos BY mais ou menos C igual a zero, e de uma distância de um ponto a essa reta. Veja aqui no meu exemplo, eu coloquei a reta, que é a minha equação AX, que você já conhece, mais BY mais C igual a zero. E a distância, pessoal, desta equação até um certo ponto, que eu vou chamar de x0 e y0, porque aqui vai ser valores, tá? O primeiro é o valor do x e o segundo é o valor do y. Então, essa distância desse ponto, do ponto até essa reta, isso vai me formar um ângulo de 90 graus. Então, veja, ó, o ponto que está fora da reta, o ponto sempre vai estar fora da reta. Por quê, pessoal? Se o ponto estiver na reta, você não tem distância, concorda comigo? Se o teorema da matéria é distância entre ponto e reta, então significa que esse ponto ele tem que estar fora da reta, que seja superior ou inferior, que seja acima da reta ou abaixo, mas ele tem que estar fora dela. Porque se o ponto estiver aqui na reta, você não tem distância, ok? Caso contrário, a distância é zero. Quer dizer, ter distância até vocês têm, só que o valor dela é zero, porque ela está na reta, então beleza. Desculpa, agora nós temos uma fórmula aqui. A fórmula da distância, pessoal, é o valor do A. Esse valor de A vem da onde? Da equação geral da reta. É o número que está do lado da variável x, porque no lugar do A,
no lugar do B e no lugar do C vão ser números, que seja positivo ou negativo, ok? Mas vão ser números. Mas a fórmula é distância é igual módulo. Por que do módulo, professor? Porque a distância tem que ser positiva. No final, você vai tirar esse valor do módulo. Se ele for negativo, ele sai positivo. E se ele for positivo, ele continua positivo. Não é contrário não, tá? Se ele for negativo, ele sai positivo. E se ele for positivo, ele continua positivo. Então, você vai pegar o valor do A vezes o valor do ponto que pertence a x. Mais, você vai pegar o valor do B da equação vezes o y0. x0 e y0 é o ponto, mais o valor de C. Tudo isso está sendo dividido por raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Esta, pessoal, é a forma da distância. Veja que o teorema é distância entre ponto e reta. Então, você precisa da minha equação e do ponto, ok? Então, vamos lá, pessoal. Vejamos um exemplo aqui bem simples para vocês memorizar. Qual é a distância entre o ponto, ó, 2 e 3. 2 é x, 3 é y. Da reta, 3x, o valor do A é 3, menos 4y, o valor de B é menos 4, mais 1, o valor de C é 1, igual a 0. Pronto, é só você jogar na fórmula, desde que você lembra da fórmula e tem que lembrar, ok? Módulo, quem é o valor lá? Quem é o valor de A? 3. Quem é o valor de x? 2. Mais, quem é o valor de B? Menos 4, tem que pegar o sinal. Vezes, quem é o valor de Y? 3. Mais, quem é o valor de C? 1. Tudo isso dividido. Aí você põe a raiz e vai dividir. O na raiz é o valor de A e B apenas. Então, é 3. Quem é o valor de A? 3 ao quadrado. Mais, quem é o valor de B? Menos 4 ao quadrado. Bom, aí você vai resolver, né, pessoal? 3 vezes 2, 6. Então, distância é igual. Módulo, 6 é igual. Aí, ó. 3 vezes 2, 6. Aí, ó, o jogo de sinais aqui, ó. Mais com menos, menos. 4 vezes 3, 12. Mais 1. Dividido. Agora, vamos lá resolver. Não esqueça, ó. 3 ao quadrado é o mesmo que 3 vezes 3, 9, mais. Base negativa expoente par, resultado positivo. E quanto é 4 ao quadrado? É 4 vezes 4, que dá quanto? 16. Aí agora, vamos lá, distância é igual. Aí aqui se resolve, ó. Eu devo 12, pago 6, fico devendo 6, mais 1, dividido 16 mais 9 é o mesmo que raiz quadrada de 25. Dentro do módulo, pessoal. Devo 6, pago 1, distância é igual, dentro do módulo, menos 5. Quanto é raiz quadrada de 25? 5. Quanto é 5 dividido para 5? 1, mas não esqueça que ele está negativo. Então, D é igual módulo de menos 1. Lembra o que eu disse para vocês? Tá vendo que o resultado é negativo? Por isso que ele tem que estar dentro do módulo, que ao tirar do módulo ele fica positivo. Então, a resposta não é menos 1, a resposta é 1 positivo. Que aí você elimina os módulos e o resultado fica positivo. Ah, professor, vai lá que o resultado aqui já fosse positivo. Tirava do módulo do mesmo jeito, só que o resultado ficaria positivo.